Nós vamos falar a respeito da obra na igreja primitiva. We're going to talk about the work in the early church. A única igreja The only church mencionada na Bíblia that is mentioned in the Bible é a igreja primitiva. is the early church. Nenhuma outra igreja No other church foi mencionada na Bíblia. was mentioned in the Bible. A igreja mencionada na Bíblia, The church that is mentioned in the Bible ela tem um período de 30 anos, has a time of 30 years, que é o período do livro de Atos. which is the time of the book of Acts. O livro de Atos tem 30 anos The book of Acts takes about 30 years, describes things for about 30 years, do primeiro capítulo from the first chapter ao último. to the last. Então, o livro de Atos tem 30 anos de uma operação do Espírito Santo. The book of Acts describes 30 years of operation of the Holy Spirit. E os irmãos vão observar And the brethren may observe que as cartas doutrinárias, that the doctrinary letters, elas estão intimamente ligadas ao livro de Atos. they are intimately connected to the book of Acts. Então, como era a igreja primitiva? So how was the early church? Como funcionava a igreja primitiva? How did the early church work? Se há uma igreja If there is one church que está na palavra, é essa. that is in the Word, is this one. Ora, se Deus permitiu que essa igreja estivesse na palavra, If the Lord allowed that this church would be mentioned in the Word, é claro it's obvious que essa igreja that this church representa totally represents o projeto de Deus. the project of God. Senão ela não estaria registrada na Bíblia. Otherwise, it would not be registered in the Bible. Não ficou registrada a igreja do segundo século, The church of the 2nd century was not registered in the Bible. nem do terceiro século. Not even the one in the 3rd century. Ficou registrada a igreja do período apostólico. But the church of the apostolic times was registered in the Bible. Será que Deus fez isso aleatoriamente? Do you think that God has done this randomly, without a reason? Ou será que Deus estava deixando Or was the Lord allowing, para as gerações futuras was leaving for the future generations, o protótipo de uma igreja? the prototype of a church? A única igreja The only church mencionada na that Bíblia is mentioned in the Bible é essa. is this one. Então nós vamos ver como era essa igreja. Then we shall see how was this church. Vamos começar. Let us start. Ministério. Ministries. Como funcionava ministério nessa igreja aqui? How did the ministries operate in this church? Havia cursos naquela época? Were there seminaries at that time? Existia. They existed. Havia cultura? Was there knowledge at that time? Mas Paulo diz a Timóteo o seguinte: But Paul says to Timothy the following: não despreze o curso de teologia que você fez do not despise the theological degree that you acquired em Jerusalém, in Jerusalem, nem o seu PhD. not even your PhD. Foi isso que Paulo disse a Was this that Timóteo? Paul said to Timothy? Paulo disse: não despreze o dom Paul said, do not despise the gift que há em ti, that is in you, o qual te foi dado por which was given to you revelação, by profecia, revelation, by prophecy, com a imposição das mãos do presbitério. with the laying on of hands of the presbytery. Então, esse ministério So this ministry é o ministério dessa igreja. is the ministry of this church. É a igreja que está na palavra. It's the church that is in the Word. Como é que foi o diaconato nessa igreja? How was the deaconship in this church? Eleição direta e democrática. Was a democratic election?
Escolhei dentre vós, varões, choose among you men cheios do Espírito Santo e de sabedoria. that are filled with the Holy Spirit and wisdom. Quem pode fazer isso? Who can do that? A escolha da igreja pelo voto? Is the choice of the church through a vote? A indicação do pastor? Is the indication of the pastor? Ou a revelação do Espírito? Or the revelation of the Spirit? Não foi isso que aconteceu nessa igreja? Was not this that happened in this church? Ou foi diferente? Or was it different? Eu estou falando da igreja, dessa igreja que está aqui, ó, I'm talking about this church that is here. que está aqui na Bíblia. That is here in the Bible. Vamos continuar. Let us continue. Batismo com o Espírito Santo. Baptism of the Holy Spirit. Tem ou não tem? Is here or not? Paulo chegou em Éfeso. Paul came to Ephesus, Os irmãos estavam lá. and the brethren were there, Eu imagino a cena. and I can imagine the scene. Irmão Paulo, que bênção. Brother Paul, what a blessing to see you. Eu ouvi falar do senhor, irmão. I've heard about you, O senhor da sua conversão. about your conversion. Que dificuldade, What a né? difficulty, huh? Aí Paulo, amém. And Paul would say, Amen. E Paulo disse assim: And he said, os irmãos já foram batizados com o Espírito Santo? have you been baptized with the Holy Spirit? Não, irmão Paulo, não ouvimos falar. No, Brother Paul, we haven't heard about it. Nós somos batizados no batismo das águas. We've been baptized in the waters. Não, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo, ajoelha aí. No, but you need to be baptized with the Holy Spirit. Just kneel down. E eles foram batizados com o Espírito Santo. And they were baptized with the Holy Spirit. Não era essa a igreja primitiva? Wasn't this the early church? Não é essa a igreja que está na Bíblia? Wasn't this the church that is in the Bible? Acerca dos dons espirituais, irmãos, About concerning the gifts of the Spirit, não quero que sejais ignorantes. we don't want you to be ignorant. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. The manifestation of the Holy Spirit is given to each one for the profit of all. Então a igreja primitiva tinha dons? So the early church, did it have gifts? Tinha ou não tinha? Did it have or not? Pedro teve visão? Peter had a vision. Ananias teve a visão com Paulo? Ananias had a vision with Paul. Então essa igreja era uma igreja cheia de dons. So that church was filled with gifts. Essa igreja é está mencionada na Bíblia. This church is mentioned in the Bible. Mas cada um era dono do seu dom. But each one owned his gift. Paulo disse não. And Paul said, no. Os dons estão no corpo. The gifts are in the body. O olho não pode querer ser boca. The eye cannot desire to be a mouth. Cada um tem a sua função. Each one has its own function. E todos são usados para honra. And all should be used for the honor of the Lord. Então os dons têm que ser usados no corpo. So the gifts must be used in the body. Aonde está isso? Where is this? Não, eu li na uma igreja que foi descrita aí. I read it in such a church that I Uma igreja nova que read surgiu. about, a new church that just came. Isso está aqui na Bíblia, é a igreja da Bíblia. No, this is the church that is in the Bible. Como era o culto da igreja primitiva? How was the service of the early O church? que acontece, irmãos? Paulo perguntando. What happens, Brad? Quando Paul vocês se asked, reúnem, when you gather together, tem profecia? is there prophecy? Tem revelação? Is there revelation? Tem cântico espiritual? Is there spiritual songs? Tem línguas? Are there tongues? Tudo seja feito para edificação. Let all be done for edification. Isso é o quê? What is this? Isso é um culto revelado? Is this a revealed service? Isso é um culto profético. This is a prophetic service. Paulo descreve um culto profético. Paul describes a prophetic service. Muito bem. Very well. Essa é a única igreja descrita na Bíblia. Eu pergunto aqui: há uma outra igreja descrita na Bíblia a não ser essa? This is the only church that is described in the Bible. And I ask you, is there any other church that is described in the Bible? Qual a pregação central dessa igreja? What is the central preaching of this church? Jesus está vivo. Jesus is alive. De que maneira a pregação era feita? In which way was the preaching done? Vamos lá para Paulo de novo. Let's see Paul again. O que eu escrevi, What I wrote, o que eu ensinei para vocês, what I taught you, eu não aprendi, I have not nem learned recebi de homem algum, nor received from any man.
Porque se fosse para estar servindo ao homem, because if I had to be serving men, eu estaria na minha religião. I would have stayed in my religion. Mas é o que vos ensinei, But what I have taught you eu recebi and received por revelação de Jesus Cristo. by the revelation of Jesus Christ. Então essa igreja pregava a revelação. So this church preached revelation. Essa igreja vivia uma palavra revelada. This church lived a revealed word, Mesmo citando o Velho Testamento, even mentioned in the Old Testament. essa é a igreja que está na palavra. This is the church that is in the word. Essa é a igreja que está na palavra. This is the church that is in the word. Aí Paulo dá logo uma pancada, né? And Paul says something really strong. Quer ver uma coisa? Let's see something A respeito da igreja que ele pregou. about the church that he preached. Ele diz assim: He said, se alguém vos anunciar, if anybody se alguém disser announces to you que igreja and says that church é diferente disso, is different from this that I preach to you, seja anátema. let it be accursed. Let him be accursed. Se um anjo aparecer, Even if an angel appears. olha, irmãos, no século passado agora, Last century, teve um grupo, there was a group of people viu um anjo. that they saw an angel. O anjo apareceu nas colinas The angel appeared upon the e hills, mostrou um evangelho novo. and the angel showed a new gospel. Eu não sei se tem um nome de mormon, se tem um nome de não sei o que, mas o anjo falou um negócio assim: I'm not sure if the name was Mormon or something else, but the angel said, esse anjo não é do Senhor, esse anjo é do adversário. but this angel is not from the Lord, Paulo it's from está the dizendo enemy. isso. Paul says this here. Se um anjo vier para dizer um evangelho diferente do que eu preguei, If an angel seja anátema. comes to say a gospel, to preach a gospel different from the one that I Está preached na to you, palavra. let it be accursed. This is in the word. Pode aparecer 200 anjos. Even if 200 angels appear, Se eles disserem if they say que a obra, that que a the word, igreja that the church é diferente is different do que está na palavra, of what is in the word, seja anátema. let him be accursed. Se ele disser que não existe batismo com o Espírito Santo, If he says that there is no baptism of the Holy Spirit, seja anátema. let him be accursed. Se ele disser que os dons não existem, If he says that the gifts do not exist, seja anátema. let him be accursed. Se ele disser que a obra não é por revelação, If he says that the work is not by revelation, seja anátema. let him be accursed. Não sou eu quem diz It's isso. not I that is saying this. Quem diz isso é a palavra. Who is saying this is the word of É a God. única igreja que está na palavra. This is the only church that is in the word. Ou tem outra igreja na palavra? Or is there any other word? Church Ou in the tem word. outro modelo de evangelho na palavra? Me mostra. Or is there any other model of gospel in the word? Please show me. Não. O reverendo fulano de tal, Now, Reverend, something else, PhD em divindade, PhD in divinity, doctor in divinity, escreveu uma nova concepção do evangelho. he described a new conception of the gospel. Seja anátema. Let him be accursed. O grande líder que se levanta agora no mundo A great leader that is raised in the world fala sobre o evangelho moderno. and talks about a modern gospel. Seja ele anátema. Let him be accursed. Paulo disse: se eu voltar depois aqui And Paul says, if I return here, e se eu pregar coisa diferente do que eu preguei até aqui, and if I preach something different from what I have already preached, seja eu anátema. let myself be accursed. Se amanhã eu sair da obra If tomorrow I leave the work e voltar aqui para os irmãos e assim: irmãos, aquilo que eu preguei não é nada disso, and I come back here and say, brethren, what I taught you before is nothing true, seja eu anátema. let I be accursed. Porque agora eu estou no Espírito. Because now I am in the Spirit. Pode ser que amanhã eu não esteja. Maybe tomorrow I won't be. Eu pergunto: And I ask, qual a diferença what is the difference dessa igreja que está aqui of this church that is here para a que nós estamos vivendo hoje? to the one that we're living Qual a today? diferença? What is the difference? Qual a diferença? What is the difference?
Você já viu essa igreja aqui pedir dinheiro? Have you seen this church ask for money? Mas nós temos tudo em comum. But we have all things in common. E aqueles que são fiéis dão seus dízimos, Because the faithful ones tithe, eles são distribuídos às vezes para os mais carentes. and Para as that is necessidades. distributed to other more needy churches. Então nós temos tudo em comum. So we have all in common. Não existe aqui um grupo que tem tem mais posses e outro menos. There's not a group that will have more wealth than others. Nunca vai existir nos Estados Unidos This will never happen in the United States. uma super igreja, um super templo A super temple, super church, e um outro pequenininho. and another one, a little, really small one. Não estão preocupados com isso. We're not concerned about this. Como é que é levantado o ministério? How is the Nessa ministry obra? raised in this work? Por revelação, By revelation. posição de mãos do presbitério. With the laying on of hands of the Como é que o presbytery. diaconato surge na igreja? How the deaconship appears in the church. Como é que é o nosso culto? How is our service? Como que as coisas são realizadas? How do churches happen in the church? How do things happen in the church? E eu pergunto, And I ask you, qual a diferença que existe what is the difference entre a obra realizada no nosso meio hoje pelo Espírito Santo between the work that the Holy Spirit is doing in our midst today e a obra que está aqui na Bíblia? and the work that is here in the Bible? Qual? What is the difference? Qual o ponto diferente? What is the different point? Qual? Which is the difference? Se Paulo tivesse vivo hoje, If Paul were alive today, ele teria que ser Maranata, não tinha jeito não. he had to be Maranatha. Por quê? Why? Ele chegasse aqui, If you would come here, irmão Paulo, Pai do Senhor, Pai Brother do Senhor, Paul, peace of the Lord, ele olhar, and you look, os irmãos aqui são batizados no Espírito Santo? are the brethren here baptized with the Holy Spirit? Glória a Jesus. Praise Amém. the Lord. Amen. Amém. Amém. Amen. Glória a Jesus. Dons? What about gifts? Dons? Olha os dons, tem aí? Quais os Do dons? you have the gifts here? Como é que Which são os gifts? dons? How are the gifts used? Não, irmão Paulo, o dom aqui é no corpo. Oh, Brother Paul, the gifts here E are o used in the pastor body. aqui? Quem é o pastor? And the pastor, who's the pastor? Como é que ele foi levantado? How was he raised? Os presbitérios reunidos, o senhor revelou. When the presbytery was gathered together, the Lord revealed. E depois, o presbitério impôs as mãos sobre And ele. then the presbytery laid hands on him. And you'd say, Muito bom. very E o- good. E o culto? What about the service? Como é que é o culto de vocês? How is the service here? Irmão Paulo, a gente se reúne, Brother Paul, we gather together, aí o senhor revela, and the Lord reveals what we will do. dá visões, The Lord gives visions. aí depois nós, depois tem doutrina, Then there is a tem doctrine, culto em doutrina, service with doctrine. tem o louvor, não é? There Nós is the cantamos, praise, we sing, entregamos os dons, we deliver the gifts. e é só para a edificação da igreja. It's all for the edification of the church. E vem cá, e os assuntos, como é que eles vêm aqui? Vocês leem muitos livros? And how do you understand the concepts, topics here? Do you read many books? Vocês defendem alguma corrente aqui? Qual a corrente que vocês estão defendendo? Are you in favor of any doctrinary thought? Não, irmão Paulo, aqui nós não agimos assim não. No, Brother Paul, we don't act like this here. Aqui é tudo por revelação. Here's everything by revelation. E eu pergunto, And I ask, Paulo não ia ser da obra não? wouldn't Paul belong to this work? Se foi tudo que ele pregou. This is all that he preached. Eu pergunto, And I ask, onde está esse evangelho? where is this gospel? Roda aí pelos Estados Unidos. Go around here in the United States. Vai ver o evangelho aí. Try to find this gospel around. Vamos lá, pegar outro. Let's see another one. Liderança. Leadership. Quiseram botar Paulo como líder. They wanted to set Paul as a leader. A mim não. And he said, not me. Eu quero ser o menor. I want to be the least. Deixa eu escondido. I want to be hidden. Eu quero ser o menor. I want to be the least. E para religião, And for religion, pode você ver aí, a religião, you may see there in religion. a igreja católica se destacou toda. The Catholic Church appears and it's in evidence. Ela nunca deu ênfase a Paulo. The Catholic Church never emphasized Paul. Outras coisas. Only other things. Paulo ficou escondido. Paul was hidden.
ele disse, eu quero ser o menor. And he said, I want to be the least. Eu pergunto aos irmãos, And I ask you, quem manda nessa obra? who is in control in this work? É aquelezinho que fala sempre de noite com o cabelinho grisalho. Manda nada. Is that person that with the gray hair that talks in the evening? Manda nada. No, it's not him. Nada. Manda nada. No, it's not him. Igual aqui, não, eu não. Ele chegou lá no Brasil. Não, olha, vocês falam o seguinte: vai Amadeu, vamos consultar o senhor. Vai Amadeu. He came in Brazil. He told us, let's consult the Lord who is going on the trip. Amadeu is going Seminário, Amadeu, to the Peixoto, seminar. Pastor Peixoto, Arlínio Pastor Arlínio, e Antônio Carlos. and Antonio Carlos. Eu não tô podendo não, tô meio doente, I'm sort of sick. I'm not going this time. tô muito cansado. I'm very tired. Vocês resolvem lá. You resolve it there. Eu vou no de setembro. And I only go in September, he Tudo said. bem. Na reunião, Then in the meeting, o irmão disse, tive uma visão. a brother said, I had a vision. O senhor disse, The Lord said, eu vi o anjo I saw an angel, e ele chegar para você e dizer assim, and the angel came to you você vai, and said, you go. você tem que ir. You have to go. Aí disse, bom, And he said, well, já que é assim eu vou. if it's this way, I go. Então ele não manda nada. So he's not really in command. Não manda nada. Ele pode ser que fala mais alto. Maybe he's the one who speaks louder. Pode ter cara de bravo. Maybe he looks like a brave or a Não manda nada. mean. Não manda nada. But he's not the one in control. Essa obra não tem um líder. This work does not have a leader. Essa obra tem um cabeça This work has a head. que comanda todas as coisas, And this head commands everything. que ordena todas as coisas. That sets everything in order. E o cabeça é Cristo, And the head is Christ. que é o Espírito Santo que é dono de tudo isso. Because the Holy Spirit is the one who is the owner of the work. Eu pergunto, And I ask you, onde existe isso? where can you find this? Qual a religião que tem isso? What religion has this? Procura aqui na América. You may try to find here in America. Procura lá no Brasil. You may try to find there in Brazil. Procura no mundo. You can try to find this in the world. Ah, vocês são muito presunçosos. Oh, you think too highly of yourselves. Eu não sou presunçoso, não. I don't think too highly of myself. Quem tem dito isso Who is saying this é o Espírito Santo. is the Holy Spirit. Sou eu, não. It's not me. O Espírito Santo está dito isso. The Holy Spirit has been saying this. Às vezes eu encontro uma pessoa, está na igreja. Sometimes we meet a person in the church Pastor, posso frequentar aqui? and the person comes and asks, may I come to your church? Esteja à vontade. And I say, yeah, feel free to come to the O service. Senhor me revelou que a obra está aqui. The Lord has revealed to me that His work is here. Essa obra aqui This work here é a mesma obra da igreja primitiva. is the same work of the early church. Foi a mesma semente que foi plantada. It was the same seed that was sown. Você não planta You do not sow laranja orange. You cannot sow orange e nasce maçã. and then gather apples. As sementes são diferentes. The seeds are different. Se você plantou laranja, vai nascer laranja. If you have sown orange seeds, you A will mesma gather espécie de orange. laranja. You gather the same species of orange. A semente que foi lançada no coração de Paulo The seed that was sown in Paul's heart gerou uma obra. has generated a work. Foi a mesma semente lançada no meu coração. And that was the same seed that was sown in my heart. Por isso que eu penso igual a ele. That's why I think just like Paul. E por isso que essa obra pensa igual a ele. And that is why this work thinks just like Paul. Porque essa obra é por revelação, Because this work is by revelation. não é por razão. It's not through reasoning. Eu desafio And I challenge a ver na Bíblia that you look in the Bible a igreja que está registrada na Bíblia, and to find the church that is mentioned there, o evangelho que está aqui, the gospel that is shown here,
Você vê onde está. Aí você diz See if assim: you find it somewhere else. temos falhas? Do we have failures? Do we have problems Temos. or mistakes? Yes. E eu pergunto: And I ask you, a igreja primitiva teve falhas? did the early church have mistakes also? Claro! Vocês não Of leram? course. Não leram, não? Haven't you read it? Vocês não viram a dificuldade da igreja quando entrou uma doutrina esquisita lá sobre o negócio de sábado? Lá no capítulo 15 do livro de Atos? Haven't you read it in the chapter 15 of the book of Acts when Que o Espírito Santo foi lá e definiu? a strange doctrine about the Sabbath came into the church and the Holy Spirit defined it? Vocês não viram a dificuldade que teve com a igreja de Gálatas? Haven't you seen the difficulty with the church in Galatia? Quando começou a ter ideias When they started to have ideas de adventistas? of Adventists, E Paulo foi lá e repreendeu? and Paul went there and rebuked them. Então a igreja teve dificuldades? So did the early church have difficulties? A igreja teve vidas problemáticas? Did the early church have problematic lives? Não, vai já pra você ver. Yeah, read the book of Acts and you'll A see. Bíblia teve mau obreiro, a igreja teve mau obreiros? Did the early church have bad workers? Teve ou não teve? Did it have or not? Teve, tá lá. Yes, there were those not Demas so good amou o workers. presente século. It's written there, Demas loved this present world Saiu da obra. and left the work. Isso invalidou a obra? Does this invalidate? Did this invalidate the work? Isso deixou que a obra não fosse do Senhor? Did this cause the work not being of the Lord? Nós somos muito tímidos. We are very shy. Pode procurar aí. You may Se alguém look, achar if anybody finds uma obra a work como essa que está aqui na Bíblia, as this one in the Bible, melhor do que essa better than this one que nós estamos vivendo, that we are living, que está toda dentro da palavra, which is all in the Word, se você achar, você me fala que eu quero ir para lá também. if you find, let me know, because I want to go there too. Agora, se você quer novidade, Now, if you want novelty o sujeito começa a rir ou latir, of those who start to laugh and andar plantando bark, bananeira, and then plantar bananeira, não sei. cabeça para baixo. Huh? What? Headstand. Do a headstand. Se existe isso em algum lugar, If there is such a thing in some place, na minha Bíblia não tem. in my Bible, it's not there. Não, diz que tem uma novidade agora. Oh, we have a novelty now. É o evangelho das boas ações. It's the gospel of good deeds. Não está aqui. It's not here. Seja anátema. Let it be accursed. Não, mas o camarada pode morrer várias vezes, ele vem se aperfeiçoando. Well, but a person can die several times and Vai, then comes volta, back vai, volta. and is perfected in that process. Não está aqui. This is not here. Se não está aqui, If it's not here, seja anátema. let it be accursed. Coloquei os mãos na dificuldade, né? So I put you in trouble. A única igreja The only church que está na Bíblia é essa aqui. that is in the Bible is this one. E eu citei todos os tópicos dela. And I mentioned all the topics in it. Everything. Vai, procura outra Now go on and look for another. que está vivendo isso aqui. We are living this. Oh, look for another that is living this. Paulo podia chegar aqui e dizer assim: Paul could come here and say, olha o salário do pastor aqui. how much is the salary of the pastor here? Irmão Paulo, aqui na obra And would say, Brother Paul, here in this work, o pastor não recebe salário. pastor does not receive a salary. Glória a Jesus, que eu também não recebi não. Praise the Lord, I didn't receive it either. Meus irmãos, My brethren, a igreja primitiva, the early church, a experiência dela está viva no nosso meio hoje. the experience of the early church is alive in our midst today. Sem ponto. Without one point. E se há alguns pontos pequenos que ainda faltam, If there are a few small points that we're missing, eles estão sendo acrescentados. they are being added. Cada dia que passa, And each day that goes by, nós ficamos mais parecidos com a igreja primitiva. we get closer to the early church. Que o Senhor nos abençoe. May the Lord bless us.